estiver procurando, diga eu. Isso aí, eu já achei. Isso é muito bom. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por este momento maravilhoso, Pai. Nós te agradecemos, Espírito Santo, por tudo que o Senhor já fez aqui essa noite, pela tua palavra cantada, pelos louvores inspirados. Nós te louvamos pela abertura do culto, aleluia, porque em tudo as tuas mãos estão trabalhando e o teu poder está agindo. E eu te peço, Deus, continua abrindo os céus aqui sobre nós nessa noite, revelando a sua palavra em nome de Jesus. Amém. Pode sentar e dar uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Aleluia. Igreja, o apóstolo Pedro, ele estava agora preso por pregar a palavra de Deus. Ele estava no cárcere só esperando a Páscoa passar, para que ele fosse apresentado ao povo e também morresse, assim como já haviam matado Tiago, irmão de João. Herodes, que era o governador da Judéia nessa época, estava com o mesmo plano sobre a vida de Pedro. Porém, quando Deus tem planos diferentes dos planos que são traçados nessa terra, são os planos de Deus que prevalecem. Amém? Porque a última palavra não é do homem, muito menos de Satanás. A última palavra na nossa vida, a primeira, a palavra do meio, e a última palavra sempre será de Deus. Então Pedro estava ali. No caso de Tiago, Deus permitiu que ele fosse um mártir. Mas no caso de Pedro, Deus disse não, ele ainda tem uma missão a realizar. E ali, enquanto ele estava preso, olha que coisa linda que acontecia. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Glória a Deus. Olha, irmãos, o quanto é importante a intercessão, o quanto é poderoso quando o povo de Deus entende a sua posição no mundo espiritual, a posição de orar, de interceder, de profetizar, de declarar, de acreditar que Deus pode mudar o curso de todas as coisas. A igreja orava por Pedro, e quando a igreja orou, Deus ouviu desde os céus e enviou socorro lá no cárcere, porque Deus enviou um anjo. E aquele anjo de Deus, ele entra na prisão, resplandece tudo. E quando ele chega na prisão, Pedro estava dormindo entre dois soldados. Havia outros soldados fazendo a guarda. O anjo passa no meio de todos, ninguém o vê. E o anjo toca no lado de Pedro. Acorda, Pedro. As cadeias caem, as algemas caem, as correntes caem. Aleluia, porque quando o Senhor toca, ele liberta. Aleluia. Então Pedro se levanta e o anjo diz: levanta-te, coloca a tua capa, cinge-te e vem comigo. E o anjo vai andando com Pedro dentro da penitenciária, vai passando e os guardas não veem nada, porque o anjo pegou Pedro e cobriu Pedro com a dimensão de Deus. Glória a Deus. E quando você, quando eu, quando nós estamos na dimensão de Deus, o inimigo não nos encontra. Aleluia. Então ele foi andando, foi andando, foi andando. E quando chega à porta da saída para a rua, que claramente estava rigidamente fechada, aquela porta, ela se abre automaticamente. Olha aí que mistério tremendo de Deus. Não precisou de chave, não precisou de nada. A porta se abre automaticamente. E o anjo vai andando com Pedro pela rua. E quando chega uma determinada distância de segurança, porque essa é a distância que Deus coloca os seus servos, a distância de segurança. É onde Deus nos coloca, onde o inimigo não pode mais nos atingir de forma alguma. Amém? O anjo então vai, e
Pedro se desperta, porque ele, até o momento, achava que era uma visão. Ele ainda não tinha compreendido a realidade. Então ele se desperta, ele vê que ele está na rua. Ele então vai correndo para um lugar que ele conhecia muito bem. É muito lindo quando o crente conhece esse lugar. Que lugar é esse? É o lugar da oração. Aleluia! Pedro sabia que na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, havia oração. Ele sabia que naquele horário tinha oração. Então ele vai lá. E quando ele chega, os irmãos estão lá orando. Porta fechada, e ele começa a bater. E ninguém o ouve, porque eu acredito que eles estavam orando aquela oração poderosa em Deus, aquela oração que está envolvida no reino de Deus. Estavam orando em vozes altas, estavam clamando: Deus ajuda Pedro, Deus faz uma obra na vida de Pedro, Deus realiza um milagre. E ele vai batendo, ninguém consegue escutá-lo, a não ser uma jovem chamada Rhodes, cujo nome significa rosa. Ela talvez foi tomar uma água, foi fazer qualquer outra coisa ali, e ela passa perto da porta, ela escuta alguém batendo, e quando ela olha, aleluia, ela vê que é Pedro. E ela ficou tão feliz, irmãos, tão alegre, que ela nem lembrou de abrir a porta. Ela volta correndo com os irmãos e começa a gritar: irmãos, Pedro está lá fora. Eu acredito que o líder da reunião ali de oração, o ancião, o irmão mais idoso talvez, chega e fala assim: que isso, menino? Pedro está preso. Ela diz: não, ele está lá fora. E os irmãos começam a chegar: o que está acontecendo? Ela está falando que Pedro está lá fora. E Pedro está batendo. Não, mas não é Pedro, é o anjo de Pedro, é o anjo que acompanha Pedro. O anjo veio. Isso dá até a entender que alguém ali imaginou que Pedro já tinha até partido para a glória, e o anjo veio avisar, comunicar: olha, o servo de Deus já foi recebido nos céus. Mas era o Pedro mesmo. E quando alguém chega lá e olha e fala assim: mas é ele mesmo. Então abrem a porta, ele entra rapidamente, fecham a porta, e ele conta todo o milagre que Deus fez. E ali, depois disso, Pedro vai seguir o seu caminho livre. Só que acontece um alvoroço lá na prisão, porque os soldados, ao amanhecer, eles não entendem nada, porque eles estavam nos seus postos, ninguém tinha cochilado, estava tudo trancado. Como assim? Aonde está Pedro? Ninguém entende nada. Porque é assim que Deus faz, é assim que Deus vai fazer com você também. Deus vai confundir os inimigos, os planos do inferno serão confundidos em nome de Jesus. Essa é uma história linda, maravilhosa, que traz muitas lições para nós. E a primeira grande lição, eu já falei aqui, que o que prevalece na nossa vida é a vontade de Deus. Fica tranquilo. Não interessa o quanto te amaldiçoar, o quanto estão te perseguindo, te atacando, te ameaçando. Não importa se são homens ou se são demônios, que acham que tem o poder de definir a sua vida. Não tem. Se você já entregou a sua vida para Jesus, quem define a sua vida, a sua história, é o Senhor Jesus. Herodes achou que podia fazer o que quisesse com Pedro. Ele só conseguiu matar Tiago porque Deus permitiu. Era Tiago sendo mártir, sendo promovido à glória. Mas com Pedro Deus disse: não vou permitir. E Herodes achou: eu faço, eu aconteço. E Deus disse: não vai matá-lo. Guarde isso no seu coração. A sua história foi escrita e está sendo escrita pelo dedo de Deus. E ninguém muda isso na sua vida. Fica tranquilo. Nada, absolutamente nada, que não seja a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor, nada além disso irá acontecer na sua vida. Amém? Então, a segunda lição é o versículo que nós lemos. Pedro estava guardado na prisão, porém a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja não abandonou Pedro, a igreja não se esqueceu de Pedro, não largou para lá, não se acomodou dizendo:
Deixa Deus fazer o que quiser na vida dele. Não, a igreja sabia do seu poder. Qual é o poder da igreja? É o poder que a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu preguei um dia desses atrás, irmãos, e vou repetir uma parte do que eu preguei, que foi o seguinte: se Deus não disse para você que é o final, então vai adiante. Glória a Deus. Se Deus não disse que acabou, se Deus não disse que é para parar, então prossiga. Amém. Deus não disse que era o momento de Pedro, então a igreja está lá orando, a igreja está pedindo socorro, pedindo misericórdia. Não abra mão daquilo e daqueles que são importantes para você. Não abra mão dos projetos, dos sonhos e das pessoas, da sua casa, da sua família, dos seus relacionamentos. Não abra mão de bênção alguma, que pareça que talvez está tudo perdido. Não abra mão disso, não deixa isso ser levado nas suas mãos. O que é importante para você, lute por isso. Guerreia. Não abandona. Não desiste. Ah, pastor, mas não tem jeito. Não tem jeito para você, não tem jeito para a própria pessoa, não tem jeito para a própria situação. Mas será que também não tem jeito para Deus? Existe alguma coisa que não tem jeito para Deus? Não há coisa alguma que Deus não possa fazer. Talvez você tenha alguém na sua família que está totalmente perdido. Talvez tenha algo na sua história que está totalmente destruído. Não largue mão disso. Não jogue isto fora. Luta em oração. Luta em jejum. Porque Deus pode mudar toda uma situação. A igreja não abandona Pedro. A igreja não se esquece de Pedro. A igreja está lá orando continuamente. E quando a igreja ora, o Senhor responde. Há um texto muito simples da palavra de Deus que está em Mateus capítulo 7, versículo 7. É simples, mas é poderoso, porque foi Jesus que falou, e tudo que Jesus falou é poderoso. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate, abri-se-lhe-á. Foi Jesus quem disse: se você pedir, você vai receber uma resposta de Deus. Pode não ser a resposta que você quer, mas uma resposta virá. E se vem da parte de Deus, sempre será o melhor para as nossas vidas. Aleluia. Muitas vezes Deus diz não. Outras vezes Deus diz espera e acalma teu coração. Outras vezes Deus diz recebe a tua vitória. O importante é que Deus sempre responde. Da forma dele, dos caminhos que ele escolhe responder. Mas ele sempre responde. Então eles oraram e Deus responde. Envia um anjo. E o anjo vai onde? O anjo vai lá no cárcere, vai lá na prisão, que por sinal estava tudo escuro, porque a Bíblia diz que quando o anjo chegou, é que resplandeceu. Lugar de tristeza, de aprisionamento, de sufocamento, de limitação, de impedimento, mas o anjo foi lá. O que eu aprendo aqui? Que quando você ora, Deus vai na sua vida, na sua história e na vida de quem você interceder. Deus vai nos lugares mais difíceis, Glória a Deus. Estamos nas situações mais impossíveis, onde talvez ninguém queira ir. Deus entra lá. Deus vai até onde está o drogado, o viciado, o perdido, o prostituto. Deus vai lá onde está o macumbeiro, a macumbeira. Deus entra em toda a situação. Deus vai nas bocas de fumo. O Senhor, irmãos, Ele vai nas beiras das estradas, das ruas, dos valados. Ele vai lá onde está o miserável, mas Ele também entra na casa do rico. Enfim, onde for necessário o Senhor agir, Ele vai agir. glória a Deus. Aleluia. Pastor, mas a situação é muito terrível. Ore, porque o Senhor vai lá tratar dessa situação. Pastor, mas é tão difícil que nem eu quero ver. Não tem problema. Ore, porque o Senhor vai lá, e o Senhor vai ver, e o Senhor vai resolver. Aleluia. O anjo foi lá na penitenciária. E quando o anjo chega, os inimigos são cegados. Eles não conseguem ver o anjo. Os soldados, os guardas, ninguém mexe. Aleluia.
Quando Deus está agindo, ninguém mexe. Glória a Deus. Quando Deus está trabalhando em seu favor, não tem para ninguém chegar para trabalhar. Quando Deus está fazendo algo para os nossos filhos, não nossos filhos, meus irmãos, minhas irmãs, não tem macumba, não tem inveja, não tem para ninguém. O anjo simplesmente passa e vai lá e toca em Pedro, desperta Pedro. E só que um detalhe: como que o homem e a mulher de Deus devem se comportar no meio das tribulações. Veja o exemplo de Pedro aqui. Ele não estava se descabelando, desesperado, de olho arregalado a noite inteira. Ah, meu Deus, o que vai ser? E agora? Ah, e agora? Eu vou morrer. Meu Deus, o que eu vou fazer? Ele não estava lá estressado. Ele estava dormindo. Naquela época não tinha ansiolítico. Naquela época não tinha remédio para dormir. Eu quero dizer com isso que ele estava dormindo naturalmente. Porque são assim os que confiam no Senhor. Você não precisa ficar à noite acordado. Não precisa ficar desesperado, batendo a cabeça na parede. Não precisa ficar sem comer, porque não tem apetite. Nervosa, não, irmão. Deixa na mão do Senhor e descansa. O que a Bíblia diz? Entrega o teu caminho ao Senhor. Salmos 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Amém. Confia nele que o mais ele fará. Amém. Repete comigo assim: quem confia? Descansa. Se você confia no Senhor, então você vai fazer igual Pedro. Tinham 2 guardas junto dele ali. Ele não podia mover para lugar nenhum, porque ele estava com algemas, com correntes. E mesmo se não tivesse, o lugar estava todo fechado. E mesmo se não tivesse fechado, tinham guardas ao redor, porque ele estava entre 4 quaternos de soldados. Sabe quantos soldados estavam ali? 16 soldados espalhados para fazer segurança. Mas apesar disso e com tudo isso, e sabendo Pedro que assim que passasse a Páscoa, o decreto já estava determinado, que ele ia perder a cabeça também, como Tiago perdeu, mesmo sabendo disso tudo, ele vai dormir. Descansa sua alma. Pastor endividado, descansa no Senhor. Tem uma doença incurável, descansa no Senhor. Minha família está toda perturbada, descansa no Senhor. Eu tenho algo difícil para resolver na justiça, descansa no Senhor. Vai dormir tranquilo, que Deus está trabalhando por você. Então o anjo desperta ele, e ele vai se levantar achando que é uma visão, e ele vai andar com o anjo, e onde o anjo passa, o mal não toca, e quando chega na porta de saída, a porta se abre automaticamente. Quando Deus está trabalhando por nós, as coisas se movem de forma sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Quando o Senhor vai na frente, irmãos, Ele simplesmente move. Aleluia. As portas impossíveis são abertas, os caminhos que não existem são declarados, são definidos. As pessoas que precisam vir para a sua vida, elas virão. As oportunidades que precisam surgir, elas surgirão. Não importa se hoje não existe, Deus fará existir no momento certo. Então apenas confia no Senhor. Não precisou de chave, não precisou de empurrar, não precisou de chutar a porta, não precisou de nada disso. Apenas a porta se abre. E nessa noite eu quero declarar para você, sobre você, que nesta hora portas sobrenaturais estão se abrindo sobrenaturalmente na tua vida financeira, na tua vida espiritual, na tua vida familiar, onde houver uma necessidade, Deus está movendo agora aquilo que é irremovível, aquilo que ninguém pode mover. O Senhor, Ele move. Creia nisso. Então a porta se abre, e o anjo sai com ele, leva ele a uma distância,
e deixa ele lá. E ele vai para o lugar da oração, porque é na oração, é através da oração, é a partir da oração que todo milagre acontece. Glória a Deus. Quer viver milagre, não vai orar. É verdade. Instagram não faz milagre, WhatsApp não faz milagre, Facebook não faz milagre. Por que eu estou dizendo isso? Não adianta ficar expondo a vida, reclamando, bravo, xingando no Instagram, xingando no WhatsApp, no Facebook. Não adianta nada disso, irmão. Isso não vai fazer milagre. O que vai fazer milagre é colocar o joelho no chão e falar: Deus, eu preciso, e socorre, faz a obra, me responde. É assim que acontece milagres. Então o milagre foi gerado ali. E Pedro vai lá onde que foi gerado o milagre. Ele começa a bater, ele vai insistir, ele vai chamar. Ninguém ouve, porque os irmãos estavam intensos na oração. A Bíblia diz que a oração era contínua, uma oração longa, uma oração de muitos dias. E quanto mais você ora, mais profundo você fica na oração. Ali então, a menina Rhodes, ela vai ouvir Pedro, e ela vai chamar os irmãos, e os irmãos vão dizer: não é ele. Ele está preso, não é ele está na prisão, não pode ser ele. E aí vem a pergunta: eles não estavam orando por ele? Eles não estavam pedindo a Deus para dar vitória? Eles estavam pedindo a Deus socorro? Quando o socorro veio, eles não acreditaram que chegou. Quando a resposta veio, eles não conseguiram entender que Deus estava respondendo. E muitas vezes nós somos assim como esses irmãos da casa da irmã Maria, mãe de João Marcos. A gente ora, a gente pede, e quando Deus começa a fazer, a gente não entende o que Deus está fazendo. A gente rejeita o que Deus está fazendo. Agora deixa eu te perguntar: você realmente acredita que Deus vai te responder? Então prepare-se, fique atento para poder viver a resposta de Deus na sua vida. Quase que eles não vivem um milagre ali ao vivo. Quase que Pedro vira as costas e vai para outro lugar. Irmãos, ore acreditando 100% que a resposta virá, que Deus vai trabalhar, que Deus vai se mover. Muitas vezes nós oramos, nós clamamos, mas vivemos como se não tivéssemos orado. Vivemos ainda cheio de dúvidas. Ah, mas será que é? Meu irmão, você não pediu para ser. Ah, mas talvez não é. Talvez não é ele. Oh, meus irmãos, o Pedro está batendo a porta. Deixa ele entrar, abraça a tua bênção, abraça a tua vitória. Aí ele entra, ele conta o milagre, e ele segue o seu caminho. E ele vai dizer: avisem Tiago. Agora era outro Tiago, esse outro Tiago que era o pastor da igreja de Jerusalém. Ele vai falar: avisa Tiago que eu estou indo. Amém? Conta para a igreja toda que a nossa vitória já chegou. Diga de mim, por favor. Deixa eu orar para você agora. Se você é uma pessoa que acredita, e nós estamos aqui nessa campanha, que é uma campanha de oração por algo novo, e aqui tem sido gerado muitos milagres. Eu tenho vivido muito de novo de Deus nesses dias, depois que começamos essa campanha. Muito, gente, muito. Eu só não vou falar que eu estou aposentando de crente, porque eu nunca vou aposentar de crente. Eu vou ser para a eternidade. Mas em tempo de crente, eu sou mais velho de crente aqui do que todo mundo que está aqui. Eu estou dizendo isso porque em toda a minha vida de servo de Deus já vivi coisas extraordinárias, Deus. E às vezes eu conto, alguém pensa, pode até pensar que eu estava meio doido. Não estava, eu vivi mesmo. Mas o que eu tenho vivido nesses dias agora tem sido sobrenaturalmente mais. Estou falando isso para você, é porque Deus está nesse propósito. Eu quero orar com você agora, porque algo novo está sendo gerado aqui nessa noite. É uma noite de adoração e de oração. E eu disse para vocês que milagres são gerados aonde tem oração. Levante a sua mão e diga comigo: eu creio, Senhor. E nessa noite também tem milagre sendo gerado. Também tem maravilha sendo gerada. Também tem bênção sendo gerada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou viver algo novo. Porque eu sei
estendida sobre as nossas vidas. E neste culto, eu saio com vitória, com resposta, com sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso, põe a mão sobre a sua cabeça que eu quero orar com você agora. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo a Ti, meu Pai. Aleluia. Eu clamo a Ti, Senhor. Errai, tu me rai, tu rebatevessai, barracharabagai. Eu sei, Senhor, que o mesmo anjo, rabacalabaia, calabaia, urabadaia, que o Senhor enviou ali naquela prisão, eu sei que o Senhor também envia aqui nessa noite. Em nome de Jesus, toca, Senhor, sobre cada vida agora. Cada um que precisa de um milagre, que precisa de um sobrenatural das tuas mãos, que precisa, meu Deus, de um mover dos céus na terra. Vai agindo agora, Espírito Santo, eu te peço, na vida de cada um, Senhor, na área da família, na vida espiritual, financeira, sentimental. Deus, Tu és o Senhor que faz maravilhas, e para Ti não há lugar difícil demais, não há pessoa inacessível demais, não existem cadeias e prisões que possam segurar o Teu trabalhar. Vai tocando, Senhor, vai tocando nas causas financeiras, nas causas da justiça, vai tocando, vai movendo, meu Deus, agora. Em nome de Jesus, sonda, Senhor, o coração desta pessoa, Pai, que está pedindo socorro e misericórdia. Deus, hoje é o quinto elo deste clamor. É tempo de viver algo novo, Senhor. Eu sei que assim como Tu tens feito coisas novas e grandes na minha vida nesses dias, eu sei que também estás fazendo agora, lá vai, na vida desta igreja. Vai movendo, toda cadeia seja quebrada agora, toda muralha caia por terra agora, pelo poderoso nome de Jesus. Todo espírito de impedimento, todo travamento seja quebrado agora, pelo poderoso nome de Jesus. Todo espírito contrário, todo demônio, toda bruxaria, toda maldição, todo encantamento seja agora quebrado, desfeito, cancelado. Cancela, Senhor, cancela os decretos do mal que estavam sobre esta vida. Cancela, em nome de Jesus agora. Sejam destruídos os projetos dos Herodes, os Herodes que querem destruir esta pessoa, os Herodes, os demônios, as situações, as circunstâncias. Alguém, Senhor, que está fazendo algum plano maligno contra o Teu povo, seja agora frustrados os planos do mal. Como diz a palavra do Senhor, nenhuma arma forjada do inimigo irá prosperar contra Ti. Não vai, nenhum projeto do inferno, Senhor, rasga os planos do inimigo e vai estabelecendo os Teus, Senhor. Vai estabelecendo os Teus. A Tua boa vontade, a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, seja estabelecida na nossa casa, na nossa família, nas nossas finanças, na saúde, na vida espiritual, nos sonhos, em todas as áreas, em nome de Jesus Cristo. E se você crê comigo, diga: eu creio no poder do nome de Jesus. Que nesta noite Deus está gerando na minha vida e para a minha vida algo novo, porque veio do céu esta palavra. É tempo de viver algo novo, e eu recebo, eu tomo posse em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Toma posse dessa salva em nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aquele irmão ali, ó, levante sua mão, meu irmão, por favor. É o Washington, né? É o Washington mesmo?